15 minutos já é desafiador, ainda mais depois das apresentações do Maitá e do Miguel, né? É um desafio. Mas eu quero começar, na verdade, fazendo uma pergunta para vocês. Quanto custa o seu café? É muito comum, quando nós chegamos, né, numa cafeteria, nós sabemos quanto nós vamos pagar por aquele café. O preço está, de alguma forma, visível ali para você. Ontem, quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, eu vivo hoje em Portugal, quando eu cheguei ali, fiz minha conexão para Brasília, eu passei por uma cafeteria e eu vi que ali, uma cafeteria de uma grande rede de franquias, e eu vi que o café ali, um café duplo, um expresso duplo, custava R$6. Então, esse era o preço daquele café. Mas o que nós muitas vezes não enxergamos quando nós olhamos para o preço é qual que é o real valor daquele produto. Quanto que efetivamente custa aquele café. E antes de entrar nesse mérito, né, eu acabei me esquecendo aqui, eu preciso me apresentar, né, para vocês, falar um pouquinho quem sou eu. Eu nem sempre trabalhei no mercado de cafés, na verdade, eu sou formado em Direito e a maior parte da minha vida eu fui um advogado e eu me especializei no direito empresarial, fui sócio em Belo Horizonte num escritório que acabou se especializando com o tempo em reestruturação empresarial ou reestruturação societária. Isso significa, basicamente, né, o que nós fazíamos é trabalhar com empresas em crise, criando estratégia e implementando uma estrutura de recuperação extrajudicial daquela empresa. E por que não a recuperação judicial? Porque, infelizmente, no Brasil, o Instituto de Recuperação Judicial tem um índice de sucesso de menos de 2%. Então, isso nos faz buscar rotas alternativas para conseguir recuperar uma empresa que passa pelas mais diversas crises aí, nos segmentos distintos. E, basicamente, então, o que nós fazíamos era criar essas estruturas para que nós conseguíssemos, desde simplesmente salvar determinados ativos daquela empresa, ou, de fato, criar uma estrutura para recuperação, onde a gente queria preservar as atividades da empresa ou visando a sua venda ou fusão, né, por aí vai. E, infelizmente, eu descobri, ao longo dessa experiência, ainda não vou avançar para esse slide, mas eu descobri ao longo dessa experiência que o pior lugar para um advogado cristão estar era numa reunião de diretoria de uma empresa que está afundando. Uma empresa onde os seus sócios estão lutando desesperadamente para mantê-la de pé e onde os seus sócios não têm problemas em negociar seus valores ou princípios, porque muitas vezes eles nem os têm. E eu brinco que eu sou um dos que levantou a mão ali quando o Miguel perguntou, eu sou fã absoluto de filmes e séries. E eu brinco que o estereótipo, para mim, do empresário brasileiro é aquela figura do MacGyver. Não sei se vocês se lembram dessa série, ou se conheceram essa série, né? Mas basta eu dizer que o MacGyver, se você desse a ele uma caixinha de fósforos, um clips de papel e um imã, ele montava um helicóptero. E ele saía dali, no meio daquela confusão. Isso, para mim, é muito o que ilustra, de uma certa forma, o empresário, obviamente, não crente. Ou pelo menos assim a gente espera. E quando então você vê esse empresário com a empresa no CTI, à beira da morte, a empresa dele que ele levou 50, 30, 40 anos da vida para construir, ela está morrendo. Esse empresário ele faz coisas que o MacGyver teria inveja. E aí eu me vi em meio a essa situação por muitas vezes de estar ali naquele local, e não é que nós, advogados, estávamos fazendo algo errado ali, não, a situação já estava pronta. Ela nos era apresentada. Nós tínhamos que lidar com aquilo. Mas, durante muitos anos, eu fui sendo confrontado por Deus, porque aquele ali não era o meu lugar. Mas eu lutei muito com Deus para não deixar o escritório, porque eu amava, eu amo o direito. E desde muito novo, eu diria que talvez desde os meus 6 anos de idade, isso é o que eu queria para a minha vida, eu queria ser um advogado. Confesso que muito iludido pelaquela figura do advogado de Hollywood, influenciado pelos filmes, mas desde muito novo eu sabia, era aquilo ali que eu queria. E então eu
lutei muito com Deus até que em 2017, em novembro de 2017, numa conferência na minha igreja em Belo Horizonte, a Igreja Batista Central, eu recebi uma palavra de Deus muito específica e eu não tinha mais para onde correr, não tinha mais onde me esconder. Então, ali eu tomei uma decisão de abandonar o escritório e, naquele mês mesmo, eu comuniquei aos meus sócios que eu estava deixando o escritório, literalmente deixando para trás. E aquilo para eles pareceu uma loucura, obviamente, principalmente porque eu não sabia o que eu ia fazer a seguir. Eu simplesmente obedeci aquilo que eu entendi que era uma direção de Deus. E durante esse período, paralelamente ao escritório, eu tive a oportunidade de empreender também em outros negócios, mas eu tinha uma convicção ali de que a única certeza, na realidade, que eu tive quando eu disse sim a Deus, que eu deixaria o escritório, é que eu não ficaria no Brasil. E então eu comecei a orar para tentar entender qual seria o próximo passo. E, embora eu fosse um amante absoluto do café e consumisse café em quantidades absurdas, eu era um verdadeiro viciado em café. Só que eu nunca tinha trabalhado com aquele mercado. Então eu comecei a orar e eu entendi, mas que ok, era isso. Eu ia trabalhar com café. E eu já tinha tido uma certa experiência, já há alguns anos, com o mercado do café de especialidade, ou com o café especial, como é chamado aqui no Brasil. Eu já consumia café especial. E eu comecei a estudar, eu gastei aquele ano de 2018, quando eu consegui, de fato, me desligar do escritório, porque eu ainda tinha algumas responsabilidades que eu não podia simplesmente abandoná-las. Então, em abril de 2018, eu consegui me desligar completamente do escritório, e eu comecei, então, a dedicar o resto daquele ano a estudar o mercado, a entender o que era o mercado de café, a me especializar, a fazer cursos dos mais diversos, de análise sensorial, barista, mestre de torra, fiz todos os cursos possíveis e imagináveis que tinham aqui no Brasil, e comecei a estudar o mercado europeu, porque eu descobri ali que 9 dos 10 maiores consumidores per capita de café, dos 10 países consumidores, estavam ali na Europa. E quando eu comecei a analisar aqueles números, eu confesso que eu fiquei animado, porque o mercado de café ele é massivo, e esse mercado ele se divide hoje, resumindo muito rapidamente a história da evolução do café, ele se divide hoje entre o mercado de café comercial e o mercado de café de especialidade, ou de café especial. E quando a gente olha para o mercado global do café, envolvendo esses dois universos, a gente vê que no mundo são servidas 2,5 bilhões de xícaras todos os dias. São 24 milhões de quilos de café sendo consumidos todos os dias em todo o mundo. Esse é um mercado que movimenta 460 bilhões de dólares por ano. O mercado global do café. E quando você olha para isso, você já vê o tamanho, a magnitude desse segmento. E quando, então, você começa a ver os determinados nichos daquele mercado, você vai vendo que, na realidade, ainda existem várias outras oportunidades ali. E o café ele é uma bebida social por natureza. É muito fácil. Você não conhece uma pessoa agora e convida ela para tomar um vinho. Mas um café, por que não? Na verdade, é a forma como, muitas vezes, a gente chama uma pessoa num primeiro contato, vamos tomar um café. Vamos conversar. Então, o café ele é essa ponte de conexão ali. Então, além disso, quando a gente olha para países de língua árabe, muitos deles estão totalmente fechados para o evangelho, mas abertos para o café. Eles têm uma cultura muito forte ligada ao café. Então, eu logo pensei, é um meio de não só gerar renda para um missionário trabalhar, como barista, como gerente de cafeteria ou como empreendedor à frente de uma franquia de café, mas também é um excelente instrumento para gerar conexão, para a gente poder ter oportunidade de compartilhar o evangelho. O café de especialidade, por si só, já é tema de conversas longas hoje no mundo. Então, eu decidi ali, em 2018, me mudar para a Europa. Nós iniciamos uma empresa em Portugal, que hoje nós acabamos indo também para a Alemanha. E o que aconteceu foi que
eu comecei a analisar um pouquinho melhor, a entender um pouquinho melhor, primeiro os números, de fato, daquele mercado, já trabalhando nele. E lembra aquele cafezinho lá do aeroporto de Guarulhos, de R$6, um expresso duplo? Aquele café ele leva, em média, 18 gramas, tá, de pó. 18 gramas de café torrado e moído. Sobre esses 18 gramas, são adicionados 40 ou 50 ml de água ali naquele processo de extração. Tá? Então, eu estou considerando aqui só os insumos, para a gente fazer uma conta bem... Não vou dizer uma conta, assim, uma conta superficial, tá? Mas isso representa mais ou menos 18 centavos de reais. Esse é o custo daquele café, considerando o preço da média histórica do mercado de commodity, que é o que regula o mercado do café comercial. Então, considerando o custo de aquisição do café verde, o custo da torra e o custo da água, mais ou menos, nós ficamos ali em 18 centavos. Não vamos considerar, né, os custos operacionais, de marketing, de tudo isso ali da empresa. Mas se você toma café em cápsula, né, hoje nós amamos essa praticidade, muitas vezes, porque você está em casa, está no trabalho, você colocou uma cápsula, está resolvido. Você tem um café, uma extração de qualidade, consistente, ok. Mas esse café ele leva apenas 5 gramas de café. E esses 5 gramas custam o mesmo preço daquele café dessa rede de cafeterias. É um café da mesma qualidade. Infelizmente, a indústria ela cresceu explorando cafés de baixa qualidade. E foi, inclusive, aí onde nasceu o característico amargor do café. 90% das pessoas não sabem, mas o amargor é um defeito. O café não tem amargor. O amargor é um defeito que foi criado, desenvolvido, na realidade, pela indústria, explorado como uma característica da bebida, para que, com ele, eles conseguissem esconder todos os demais defeitos que estão dentro da xícara de um café comercial, mas que, se você pudesse senti-los, você não teria condições de beber aquele café. Então, o que a indústria faz? Ela torra excessivamente, porque com isso ela traz o amargor, e o amargor ele sobrepõe os demais defeitos. Então criou-se essa cultura do café amargo, né? Mas, na verdade, o que esse amargor significa? Um café de baixa qualidade que foi torrado em excesso. E então, quando nós vemos isso, ok, né? Como que a gente muda um pouquinho esse jogo? Né? Eu não quero explorar a margem de lucro trabalhando com um produto de baixa qualidade. Quando você vai olhar para o mercado, então, de especialidade, você vai entender um pouquinho por que a indústria cresceu em cima, né, dessa cultura do café amargo. Quando você está tomando um café, você não considera, muitas vezes, de onde veio aquele café, quem é o produtor, porque essa é uma informação que a indústria não traz. A indústria não tem interesse em explorar isso de forma geral. Né? E você não sabe, muitas vezes, que 60% de todo o café produzido no mundo vem de pequenos agricultores com áreas menores do que 5 hectares. Nós temos outros 19% nas mãos de agricultores com propriedades entre 5 e 50 hectares, e apenas 21% da produção mundial vem dos grandes agricultores, assim considerados aqueles com terras com área superior a 50 hectares. Se você conversa com um agricultor, um desses pequenos agricultores aqui no Brasil, e você vê a realidade dele, você vê que ele faz parte de um sistema que vem explorando há anos. Nós tivemos a oportunidade, em fevereiro, de visitar a Etiópia e o Quênia, que são os 2 principais países produtores de café no leste africano. O café ele é, de fato, originário da Etiópia, ele nasceu ali. E nós ali, durante essa viagem, nós entrevistamos diversos pequenos produtores e muitos líderes das comunidades locais, líderes que representavam 5.000 famílias, cada um deles ali, nessas pequenas micro-regiões, na realidade. E o que nós descobrimos ali é que o produtor, no leste africano, ele ganha, em média, 15 centes de dólar por quilo de café verde que ele entrega nas mãos do primeiro atravessador que compra dele.
Entre o produtor e o exportador, esse café passa por 6 atravessadores, em média, no continente europeu, africano. Esse café que o produtor recebe 15 cents de dólar por quilo, é um café que hoje, no mercado europeu, no mercado de commodity, esse café está sendo negociado a 4, talvez 5 euros o quilo. Se é um café net shop de classificação Grade 1, um café que já vai para o mercado de specialty, nós pagamos entre 10 e 12 euros o quilo. Isso num mercado comum, tá? Num mercado estável, porque hoje, na verdade, esse ano nós estamos vivendo a maior crise histórica do mercado do café. O preço da Bolsa de Nova York, que é o que define a base, né, da commodity arábica para o mercado, ele saltou de 100 dólares pound para 233 dólares pound nessa manhã. Ele vem subindo desde que nós tivemos aqui no Brasil aquele problema das geadas, que destruiu com as lavouras de café, e o Brasil, o maior produtor mundial de café, responsável por 40% de todo o café consumido no mundo, não conseguiu entregar, né, sequer 20% do que era o esperado. Então, isso fez com que o mercado ficasse sem café e o preço subisse exponencialmente. Mas, numa situação normal, tá, esses eram os preços ali. E, quando a gente olha para dentro do mercado brasileiro, a média de preço que um café comercial custaria para essa indústria seria entre 580 e 680 reais, considerando ali que a indústria trabalha também com um blend entre arábica e robusta. O robusta é um café de menor qualidade ainda. Então, quando a gente olha para isso, e você vê o que vem sendo feito com esses produtores, a verdade que nos foi revelada é de que, na realidade, tudo isso era um grande palco de injustiça social, que a gente não podia fazer parte disso. A gente não podia explorar o mercado de café comercial, então nós focamos no mercado de specialty. Mas, ainda assim, o que nós poderíamos fazer, né, para transformar a realidade desses produtores? Esse é um dado muito importante, que existe hoje no mundo 12 milhões e meio de famílias que dependem da produção de café para viver. 12 milhões e meio de famílias que estão dentro daqueles 60% de pequenos produtores. Só que dessas 12 milhões e meio de famílias, 80% delas vivem abaixo da linha de pobreza, com menos de 3 dólares e 20 por dia de rendimento. E no leste africano, na realidade, essa situação ainda mais grave, porque essas famílias vivem, 44% das famílias produtoras vivem com menos de 100 dólares no ano. E por que talvez que muitos de vocês, se não diria até todos vocês, porque essa é uma realidade que mesmo nós, depois de 3 anos no mercado, eu demorei para descobrir isto. Porque isso você só vê quando você está ali, trabalhando direto com o produtor. Por que essa realidade não é exposta? Porque isso não é interessante para a indústria. A indústria, ela cresce em cima desse sistema de exploração. Então, o que nós precisávamos era transformar essa realidade, né? E foi aí que nasceu a Capt. E como que nasceu a Capt? A experiência ela nos mostrou que a maneira mais rápida e consistente de você transformar a realidade de um produtor é, antes de tudo, trazê-lo para o mercado de especialidade. Tá, e por que o mercado de especialidade? Você pode pensar, o café especial é um café caro. Na realidade, não. O café especial ele é um café que ele carrega um alto valor agregado com ele. Quando você pega um produtor cuja safra dele anual representa 10 sacas, se você tem a saca a 580 reais, você está falando que ele tem 5.800 reais. Aquilo é a safra daquele produtor. Quando você traz ele para o mercado de specialty, automaticamente você tira ele de um patamar de 580 reais para 1.500, 2.500 reais, até 4.000 reais, que é o valor que nós pagamos, dependendo da pontuação daquele café. Então, quando você faz isso, você muda completamente a realidade daquele produtor. E a melhor maneira de fazer isso é como? Trabalhando com o Instituto Escola, onde a gente ensina técnicas agrícolas, onde a gente leva ali um agrônomo, um técnico, que vai ensinar esse produtor a explorar a terra que ele já tem. Ele já tem a terra, o cafezal está ali. Ele só precisa aprender o manejo de solo, como tratar daquela produção. E quando nós fazemos isso, esse produtor, esse engenheiro agrônomo, né, esse técnico que está ali, assim como o barista, ele é, na realidade, um missionário, que ele escolheu usar a profissão dele para poder fazer missões.
E enquanto ele ensina o produtor a produzir um café de melhor qualidade, resolvendo o problema social dele, ele está também compartilhando o evangelho. E está mudando a vida daquela pessoa pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, o que eu quero perguntar, né, hoje é, quanto que realmente custa o seu café? Algo que eu já ouvi muitas vezes na igreja é: café especial é caro. Café especial é caro. Então eu quero te dizer, o custo real daquele café, ele não vai pelo preço pago. O café especial, na realidade, ele tem um preço justo, porque nós deixamos a exploração da indústria para poder investir na transformação, né, de realidades de pequenos produtores. Eu quero te convidar para encerrar. Esse é um pequeno vídeo que nós fizemos ali na Etiópia, se você quiser ler esse código. Tá? Existe apenas um errozinho de legenda no segundo quadro ali, quando o produtor fala que antes ele recebia, era 0,08 centes de dólar, não é 0,8, tá? E que hoje o mercado está melhor. Esse é um produtor da Etiópia, um produtor que nós, né, estivemos ali com ele. Se você quiser conhecer um pouco mais, acesse captcoffees.com.br. E muito obrigado. Desculpe ter extrapolado um pouquinho o tempo.